E aí galera da Almadef, beleza? Não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás nós apresentamos para vocês os integrantes dos ministérios da Almadef e também pedimos para vocês enviarem perguntas para cada ministério. E agora nesse vídeo vocês vão ter as respostas das perguntas que vocês fizeram lá. Os líderes de cada ministério vão responder as suas dúvidas. Sou Andrei, tenho 25 anos, sou da Igreja Assembleia de Deus Farol, a Igreja Sede. Sou líder do Ministério do Louvor. O Ministério do Louvor ele surgiu há cerca de 30 anos, que ele foi institucionalizado na igreja, né? Porque o Ministério do Louvor ele já existe, né? Desde que a igreja existe, né? E ele hoje tem cerca de 36 membros. Meu nome é Juliana, tenho 25 anos, faço parte do Ministério de Evangelismo Criativo. Eu e a Ilana, nós lideramos o MEC, né, como é conhecido. Como o próprio nome já diz, nós tentamos evangelizar de forma criativa, mas como a gente faz isso? A gente faz isso através principalmente de ações. Então a gente pega temas atuais, relevantes, e nós fazemos ações com esse tema para poder levar o evangelho através desses temas. Basicamente isso. Me chamo Larissa, tenho 31 anos, sou líder do Arte e Vida, junto com o Evânio. A história do grupo é bem antiga, na verdade a gente não sabe uma data precisa em que ele começou, mas a gente sabe que tem muito tempo. Pessoas que se interessaram por teatro, que amavam arte e queriam fazer para Jesus de forma diferente, e começou aí o Ministério do Teatro. Isso deve ter, a gente estima, em torno de 25 anos a 30 anos, por aí. Meu nome é Joyce, tenho 33 anos, estou no Ministério do PG já há algum tempo, mais 7 anos. Atualmente estou com o Ives liderando, e o Ministério do PG ele tem o objetivo, né, de fazer a gente crescer enquanto grupo, aprendendo sobre a palavra de Deus através de alguns livros que a gente estuda. Meu nome é Marcele, tenho 27 anos e desde 2016 o MCC existe, né, que é o nosso Ministério de Criação e Comunicação da Almadef. Eu sempre fiz parte, atualmente eu lidero o Ministério junto com a Carice. Basicamente nosso Ministério é o responsável pelas mídias da Almadef, os avisos no WhatsApp, os stories no Instagram, o conteúdo do YouTube, tudo que se trata da mídia, especificamente da Almadef, é o MCC que faz. Meu nome é Lucas, eu lidero junto com a Tayane o Ministério Entre Ruas, tenho 25 anos. O Entre Ruas ele surgiu em 2018, foi a primeira ação dele, mas ele foi idealizado um tempo antes, eu acho que em meados de 2016 e 2017. E até hoje nós mantemos o projeto atualmente com 2 idas às ruas por mês e uma reunião também mensal. Como fazem para manter a comunhão em um ministério com muitos integrantes? Olha, a gente, as redes sociais ajudam muito, né? Porque permite que a gente esteja sempre em contato, uns orando pelos outros. E sempre antes dos nossos ensaios, a gente tem sempre um momento devocional. Então isso, de certa forma, termina fazendo com que a gente tenha mais comunhão uns com os outros. Quando as pessoas entram no ministério, tem algum treinamento? Assim, o principal critério para entrar no MEC é o serviço. Não tem nenhum treinamento. Você entra visando servir a Deus e aí durante os anos a gente vai tentando bolar algumas oficinas. Fazemos oficina de evangelismo para aperfeiçoar os nossos conhecimentos. Como as pessoas fazem para entrar no ministério? A pergunta polêmica, né? Vamos polemizar. Então, a gente costuma chamar. A gente vai observando como aquele jovem se comporta na igreja. Também, a depender do determinado momento, uma certa vez nós abrimos tipo uma seleção, que não era esse o nome, e a gente selecionou. A gente não tem um perfil padrão, a gente vai chamando conforme a necessidade do grupo. A gente costuma chamar mais espontaneamente, a gente observando e chamando algumas pessoas. Como é que funciona a divisão das pessoas entre os PGs atualmente? Bom, primeiramente a idade mínima é de 15 anos, e a divisão, ela inicialmente foi pensada em a gente estar criando novos laços. Então a gente procura sempre botar uma pessoa em algum PG que ela tenha menos laços com aquelas pessoas, né? A gente tenta também não excluir tanto, né? Se ela também conversar com a gente, pedir para ficar com alguém conhecido, a gente vê essa questão dela, mas o importante também é você estar fazendo novos laços na igreja. Como é que funciona para poder participar do ministério? É verdade que tem que ter iPhone? Claro que não. Assim como outros ministérios da Almadef, a gente trabalha mais ou menos com os talentos, né, que a gente tem desenvolvidos na casa de Deus. Por exemplo, eu sou jornalista, então eu trago essa minha habilidade da vida profissional para utilizar na casa de Deus. Assim como outras pessoas também que têm habilidades com texto, com câmera, com stories, enfim. A gente faz essa observação para ver quem tem desenvoltura nessas áreas. Então, não é que não pode ser qualquer pessoa, mas é
que a pessoa vai ser lapidada nessa área. Ou essa pessoa vir de falar com a gente, tendo vaga no ministério, teve espaço, porque também é um ministério muito enxuto, então não pode, assim, ter, sei lá, uma equipe de 30 pessoas ou mais do que isso. E não tem que ter iPhone, viu, minha gente? Como é que vocês agem com os moradores de rua? Há alguma diferença entre os outros projetos? O nosso primeiro contato geralmente é a entrega do alimento. É aquilo que nós levamos para chamar a atenção, para que eles venham até a gente. E depois que a gente percebe até na entrega do alimento, nós já percebemos uma abertura para uma conversa. Aí, percebendo essa abertura, quem pega o alimento e se aproxima quer algum tipo de relacionamento. Outros pegam o alimento e vão para mais distante. Então a gente já respeita esse espaço. Tendo essa abertura, aí é muito fácil de iniciar uma conversa. Perguntas simples, como você tá, como foi a semana, tem família por aqui, e daí a conversa para a noite toda. Nessa conversa é que a gente tenta inserir o evangelho de alguma forma e de uma forma sutil também, para de repente não ir de encontro com o que ele acredita ou o que ele acha certo. E sim, eu acredito que o Entre Ruas, ele tem uma visão diferenciada porque nós não só entregamos o alimento físico, é realmente entender quais são as necessidades dele e espiritual, dar esse suporte espiritual. Como é feita a seleção dos louvores que vocês cantam durante os cultos? Trabalha com repertórios mensais, então antes do final do mês, né, a gente já faz o repertório para o mês seguinte e aí sempre é uma escolha dos líderes. Como vão surgindo as ideias para as ações? A gente tenta focar em um tema. A gente primeiro tem uma conversa, tem uma reunião com os membros do grupo, um brainstorm, assim, uma tempestade de ideias, pra gente ver o que a gente vai trabalhar durante o ano. Ver ações que a gente nunca fez. A gente tenta, em cada mês, trabalhar um tema. Alguma temática com relação a jovens, adolescentes, algum tema social. Então é mais ou menos assim. Como é que se consegue os recursos para a produção das peças? Com bastante trabalho. A gente fazia o Excelência, que algumas pessoas já fizeram, vários de outras igrejas. Tinha o objetivo de divulgar a arte, ensinar, mas também de arrecadar fundos para o grupo. Atualmente a gente deu uma pausa já antes da pandemia e a gente vai fazendo o que dá. A última tentativa que nós fizemos foi o Bazar, que também foi muito legal. Nós tivemos uma arrecadação muito boa e aí a gente vai juntando. Tem também as ofertas, as contribuições das pessoas que gostam do nosso trabalho e aí a gente vai fazendo uma poupança. Quando vierem as ações, os espetáculos, as coisas assim, a gente utilizar desses valores. Como é que os livros que são discutidos durante as reuniões dos PGs são escolhidos? Bom, são vários fatores. Os mais importantes que a gente pode observar é, primeiro, em relação à leitura, né? Se ela vai ser de fácil acesso, né? Se as pessoas realmente vão entender, né? Livros mais atuais, autores também que abordam o tema de uma maneira mais fácil, né? Mais moderna, vamos dizer assim. Temas também que a gente está precisando realmente trabalhar, que a gente vê que às vezes fica alguma dúvida em relação à palavra de Deus. Então a gente observa esses temas e a gente traz para o PG para a gente estar trabalhando, né? E também tudo com a direção de Deus, né? Nenhum livro é escolhido por acaso. A gente estudou faz pouco tempo Gálatas para você, onde a gente esteve estudando, né? Como já fala o nome, o livro de Gálatas. Foi um auxílio para a palavra de Deus, né? Os encontros presenciais, eles são constantes ou a interação do grupo é mais remota? Eu acho que é uma característica muito nossa, assim, que a gente trabalha muito de forma remota. Porque para fazer uma legenda, para poder fazer a programação de um post, não precisa necessariamente estar todo mundo junto na igreja. Cada um de sua casa pode fazer o conteúdo da Almaty que a gente publica durante a semana. Nos cultos da gente é que a gente trabalha de forma presencial, fazendo os stories, fazendo vídeos, enfim. A gente procura sempre fazer reuniões periódicas para poder fazer a programação, né, o planejamento do conteúdo que vai ser publicado. Depois que decide o que é que vai ser feito, a gente vai trabalhar de forma remota para produzir esses conteúdos. Qual o motivo para que só maiores de 18 anos possam participar do Entre Ruas? Quando o projeto ele foi idealizado, o pessoal já tinha uma ideia do horário que iríamos realizar as ações, dos locais e do público que iríamos atender. Então, nossas ações elas são realizadas no período da noite e nem sempre nós atendemos o pessoal em sã consciência. Nós lidamos com alcoólatras, com dependentes químicos, então foi por isso que o projeto ele determinou uma idade mínima. Vocês já pensaram em dar algumas aulas de músicas para a comunidade? Olha, nós já pensamos, inclusive já teve até alguns que deram aula, só que principalmente acho que por conta da pandemia a gente teve problemas e terminou parando, né? A gente tem alguns projetos, né? Alguns já estavam tipo, em andamento, mas por conta da pandemia a gente teve que dar uma parada. O trabalho do MEC é exclusivamente evangelístico ou também auxilia na edificação espiritual da igreja local? O trabalho do MEC, ele é principalmente evangelístico, né? Só que assim,
gente também visa ajudar na Almatif como a gente pode, né? Mas assim, o objetivo central do MEC é o evangelismo, vamos dizer assim, externo. Para vocês, a arte que vocês produzem através das peças, ela tem alguma explicação? A gente, quando faz uma peça, a gente utiliza de tudo que é de criativo e de tudo que a gente pode usar. É claro que no nosso contexto, nós utilizamos tudo com base no que acreditamos, na Bíblia. Ela não precisa de uma explicação, mas nós temos um respaldo, nós temos um norte, né? Para onde a gente quer ir, o que a gente almeja falar. A gente utiliza diversas coisas, diversos canais, diversas formas, que podem não ser claras, mas que no conjunto, no contexto geral, na mensagem final, aquilo contribui para o que a gente quer passar no final, né? O MPG pode ser considerado um discipulado? Não, a gente faz estudos, né? Os grupos, cada um estuda o mesmo livro. O discipulado, ele tem mais aquele acompanhamento e tal. O nosso objetivo não é esse, realmente é estudar um tema ali abordado no livro para que a gente possa estar crescendo enquanto cristão. Tem os laços que a gente vai formar, a gente vai sim conversar mais com aquela pessoa, talvez ter um vínculo maior, mas não é um discipulado. Quais são os principais programas que são utilizados para edição de vídeo, de foto e como surgem as ideias para os conteúdos do Insta? Os conteúdos a gente faz justamente nas reuniões que acontecem, quando a gente se junta, então a gente vai tendo cada um uma ideia e a gente decide a partir disso, né? Se vai ser texto, se vai ser vídeo, se vai ser uma palavra do líder, enfim, são vários conteúdos que a gente tenta trabalhar. Em relação aos programas que a gente utiliza, aí eu deixo pra pessoal da edição. Eu não sei, assim, especificamente quais são, porque eu não tenho habilidade da edição. Mas existem alguns programas que a gente utiliza no próprio celular que facilita muito a nossa vida na hora de subir um stories, na hora de editar um vídeo rapidinho ali que a gente sobe como um InShot, como alguns aplicativos de edição de foto, Vespa, enfim. Como é que vocês fazem a escolha dos locais para o trabalho? Primeiro nós oramos e pedimos a Deus que nos oriente a encontrar um local que realmente nós encontremos pessoas abertas que tenham essa sede de conhecer um pouco mais do Evangelho. Outro critério que nós utilizamos é abordar ou atender um número de pessoas reduzido, porque aí nós temos um controle maior e nós conseguimos conhecê-los melhor, nós conseguimos conversar melhor, nós conseguimos acompanhá-los e atualmente nós atendemos a Praça Sinibu e aqui algumas vezes no Farol. Quem é a melhor pessoa do Ministério de Louvor e por que o Andrei, assinado Ingrid? Olha, a melhor pessoa, né, com certeza é Deus, né? É o centro do nosso ministério, né? Mas se for falar de uma pessoa humana, né, eu vou colocar minha namorada, né? Eu sou suspeito em falar isso, né? Assinado Andrei. Quanto tempo mais ou menos faz que você participou desse ministério e qual foi a ação que você já fez dentro do ministério que mais te marcou e por quê? Eu não sei exatamente quantos anos eu estou no MEC, mas assim, a ação que mais me marcou foi a ação que nós trabalhamos sobre violência doméstica contra a mulher, porque é um tema que eu gosto muito, já trabalhei muitos anos com isso, trabalho, então poder servir a Deus com os meus conhecimentos sobre o tema e ajudar mulheres vítimas de violência doméstica, pra mim, foi sem igual. Como é a rotina de ensaio do ministério? Como é que funciona mais ou menos isso? Quando a gente tem um objetivo como uma peça, como um retiro, a gente trabalha com o tempo que a gente tem e nós dividimos em oficinas, nós fazemos uma leitura, nós vamos construindo personagens, fazendo essas coisas voltadas para a peça. Quando nós estamos diretamente com uma data ou com um evento específico, nós buscamos fortalecer os laços dentro do próprio grupo, através de devocionais, através de pedidos de oração. E o principal objetivo do Arte e Vida não é falar sobre teatro ou fazer um teatro top, profissional. Nosso maior objetivo é sermos ministério mesmo, estar juntos, apoiando uns aos outros e, consequentemente, fazemos teatro e fazemos arte. Como é que funciona a dinâmica dos PGs na hora do estudo dos livros? Cada PG, ele pode ter uma dinâmica diferente, né? A gente sempre vai estudar o mesmo capítulo, né? E aí cada PG, cada líder de PG pode fazer da sua forma. Por exemplo, uns podem fazer dinâmicas na hora para que o tema seja melhor trabalhado, outro pode ser só exposição, né? O líder só falando, outro líder pode dividir para que as pessoas do PG possam estar interagindo de uma forma melhor. Para poder participar do ministério, a pessoa tem que ser da sede mesmo ou pode ser de qualquer igreja? Partindo da ideia de
que é um ministério, só podem ser ingressos participantes que sejam membros da congregação. Nós não somos um projeto social. Quais os critérios que vocês utilizam para a seleção das músicas? A gente tem alguns critérios, né, que a gente chama de critérios objetivos. Tenta sempre olhar se a música é cristocêntrica, tenta sempre olhar se a música é adequada, né, para a nossa comunidade, se ela é uma música que tem potencial para se tornar congregacional. E claro, a gente sempre tenta também correr dessas músicas que pregam falsas doutrinas, né, como prosperidade, triunfalismo, confissão positiva e etc. Entre as peças que já foram apresentadas, qual que você acha que mais marcou tanto as pessoas do ministério como as pessoas que assistiram? Fala um pouquinho dela também. O Arte e Vida, ele tem, vamos dizer assim, praticamente duas fases. Uma fase em que a gente fazia e tinha muita inspiração do Javali em si. Nesse momento, eu acredito que uma peça que nos marcou muito foi Jó. Nós nos desafiamos, nós fizemos cenas de dança, nós fizemos cenas com objetos, música, e aquilo foi um desafio. Numa nova fase do Arte e Vida foi Natasha, que foi a do ano passado. Natasha marcou também um momento do grupo onde nós tínhamos até então a presença do Tiago, que era fundamental, né? E ele saiu e a gente ficou meio que perdidos, assim, porque ele era o cabeção lá, pensava em tudo, ele escrevia, ele fazia, ele produzia. E Natasha foi aquele sentimento de que é Deus quem está no trabalho, é Ele quem faz, é Ele quem capacita. Entram pessoas, saem pessoas, mas o trabalho é dele. E essa peça também trouxe uma mensagem sobre termos problemas, termos defeitos, mas termos ciência de que o sacrifício de Cristo por nós é suficiente. Como é que chegam os recursos para as ações do ministério? Graças a Deus nós contamos com a ajuda de alguns irmãos. Muitos nos ajudam com a preparação. Muitos não, porque tem poucos, é para ajudar mais, gente. Alguns nos ajudam com a preparação do alimento, das marmitas que nós levamos no dia da ação. Outros nos ajudam financeiramente, aí que nós arcamos com algumas despesas descartáveis, kit de higiene pessoal, e os membros que vão para a prática, que vão para o evangelismo nas ruas. Qual a maior dificuldade e a maior alegria em liderar esse ministério? Olha, a maior dificuldade, eu acho que é que a pessoa tem que ser exemplo o tempo todo, né? A pessoa acho que não pode se mostrar cansado, abatido, com raiva, porque tudo isso a gente termina passando, né, para o grupo, para os liderados. Eu acho que isso, na minha opinião, é o mais difícil. Eu acho que a maior alegria é a oportunidade de servir aos liderados e também ser servido por eles, né? É algo muito bom, muito gratificante, né? Também as músicas que a gente canta termina, de certa forma, formando, né, a base teológica, né, da igreja. Isso é um momento muito gratificante também, alegre pra gente. A maior dificuldade eu acho que é lidar com pessoas. Assim, lidar com pessoas é algo complicado. Por mais que nós sejamos todos irmãos em Cristo, somos pessoas cheias de defeitos, inclusive eu. E a maior alegria é poder servir a Deus com as nossas vidas através desse ministério. A dificuldade, sem dúvida, é a questão relacional. Sou uma líder que eu não gosto muito de passar a mão na cabeça ou fingir que eu não tô vendo. Então, assim, essa realmente é uma coisa muito difícil, porque entra o seu pessoal, o que você acredita, com aquela outra realidade daquela outra pessoa. E uma coisa que me deixa muito feliz é realmente quando eu vejo que o grupo tá integrado, que o grupo tá trabalhando com um só propósito, e quando eu percebo que todos entendem que aquilo ali não é pra mim, não é pro Evânio, mas é pra Deus. Então, quando a gente percebe isso, quando isso é visível, isso nos dá muita alegria. Bom, a maior dificuldade tem sido realmente a questão do tempo, né? Não só o nosso tempo enquanto líderes, mas o tempo com o pessoal, né? Que faz parte do PG. A gente tem que marcar uma data e é uma dificuldade muito grande da gente conciliar as datas, né? Porque geralmente tem um evento ou outro, uma reunião de família. E a maior alegria é realmente ver o crescimento, né? Tanto nosso enquanto líderes, né? A gente realmente percebe que a gente vem crescendo, como também dos liderados. Eu acho que tem dificuldades que são comuns a todos os ministérios, que são as questões relacionais, as questões de compromisso, né? E diferente de outras pessoas, eu acho que existe realmente um equilíbrio entre eu e a Carice, porque eu sou mais de entender, né, os meus liderados. Não fez isso, tá? Por que não fez? Ok. Atenção pra da próxima vez fazer. A Carice não. Meu Deus, por que você não fez? Hoje a gente vai ter que ter uma reunião. Então acho que tem dificuldades que são comuns a todos os ministérios, mas tem dificuldades específicas. Por exemplo, atualizar o Trello. Você já atualizou o Trello? Que é o nosso programa de planejamento. De alegria, eu acho que o que mais, assim, é recompensador pra gente é ver as coisas acontecendo. Existem várias coisas que as pessoas, às vezes, por trás não pensam, né? Não imaginam que é tanta coisa, assim, pra poder acontecer. Quando você vê um vídeo no YouTube, os stories feitos, a galera trabalhando, e mais do que isso, servindo a Deus com seus dons e talentos, que é aquilo que o Senhor nos deu como habilidade, eu acho que essa é a alegria maior, assim, né? Eu acredito que eu posso listar até umas 3 dificuldades que eu acho que são as principais. A primeira é você coincidir
um dia de ação. O segundo é você manter um ponto fixo. O pessoal em situação de rua, eles são muito nômades. Você vai um dia no farol, encontra aquele pessoal, você tenta até manter um vínculo com ele durante um período de 1 mês, 2, depois não encontra mais esse pessoal. Então essa daí também é uma grande dificuldade do Ministério. A terceira dificuldade é uma dificuldade meio que atual, que é por causa da pandemia. Nós tomamos cuidado com luva, máscara, mas aí nossas ações têm que ser reduzidas, com contato reduzido, com alegria. Cara, ver o mover de Deus nas ações, ver isso na prática é muito lindo. E agora, olhando para a câmera, um recadinho para os seus liderados que estão lhe assistindo nesse momento. Olha, primeiro eu quero dizer que eu agradeço a Deus pela vida de todos, né? Amo todos eles, né? São 35 e cada um com seu jeito, mas cada um especial. O recado que eu quero deixar para eles é que eles continuem firmes, que eles continuem perseverantes, né, na obra do Senhor, e que o Senhor se agrada, né, deste trabalho que eles têm. Um beijo para eles. Oi, gente! Tô muito feliz por estar aqui. Eu amo vocês moram no meu coração. Eu amo servir a Deus com vocês. Amo todos. E todos, assim, têm talento, têm contribuição para servir o ministério. E o ministério só é o que é pela vida de cada um de vocês. Olá, queridos, tudo bem? Tudo jóia? Olha, então, queria dizer pra vocês que vocês são muito especiais pra mim, que vocês fazem parte da minha construção, fazem parte daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, amo todos. E eu desejo que Deus continue abençoando vocês. Queria que essa fase passasse logo, o mais rápido possível, pra gente montar uma peça bem bombástica e trabalhar bem muito e ficar 2, 3 dias direto na igreja. Amém? Amém. Oi, gente. É um prazer para mim, tanto para mim quanto para o Ives, estar na liderança, né, do MPG. E eu espero que cada vez mais Deus possa usar as nossas vidas e usar de vocês pra gente também nesse crescimento. E que vocês possam cada vez mais crescer em Cristo através de todos os livros, né? Independente da minha pessoa, do Ives, estar na liderança, e vocês sempre queiram prosseguir com esse ministério. Minha gente, eu sou muito feliz por ter vocês participando do ministério. Todos vocês, Deus usa muito para a obra dele. E tentem dar o seu melhor em tudo. Se o treino tá desatualizado, atualiza, minha gente. Se tem alguma responsabilidade para você fazer, faça, sempre lembrando que não é para mim, não é para Carice, não é para o Tio Miquel, não é para o Mato, mas sempre para Deus. Amo vocês! Eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um, porque eu consigo enxergar que a diversidade, a diferença de todos, elas se encaixam perfeitamente, e aí você consegue ver o corpo de Cristo em prática. Então eu sou muito grato a Deus pela vida de todos e que Deus os abençoe. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e de nos seguir lá no Instagram. Até o próximo vídeo. Falou!